Boas pessoal e bem-vindos a mais um, e hoje tenho aqui comigo a Instabox Fantasy A8, que é, digamos assim, o irmão mais velho ou mais poderoso da que revimos no passado, a Instabox Phantom MX4. Portanto, sem mais demoras, vamos então para os testes e vejo daqui uns minutinhos para a conclusão. Ora, aqui estamos nós então com a Instabox Fantasy A8, que neste modelo em particular conta com o CPU, o Allwinner A80, a GPU é a PowerVR G6230, tem 2 GB de RAM e 16 GB de disco. Agora vamos então passar pela experiência do unboxing e o mais rapidamente possível, como podem estar a ver no ecrã, já está. A primeira coisa que vamos encontrar é o dispositivo em si, que vem protegido com este plástico, que sempre dá uma proteção extra. E como é habitual, traz também a documentação, mas como é habitual também, e desculpem a redundância, não vão precisar, pelo menos na minha opinião, de ler o manual de instruções, porque estes dispositivos são muito fáceis de configurar. E aqui gostaria de salientar a organização desta embalagem. Como podem estar a ver, tudo é separado por embalagens de cartão, nada do outro mundo, mas que dão uma organização muito boa a quem a Instabox no passado já nos habituou. Em termos de acessórios, vamos então encontrar um cabo HDMI e, como é habitual, também um adaptador de corrente, que neste caso é para a União Europeia. Vamos também encontrar um comando que não é novo para nós, é exatamente igual àquilo que vimos na Instabox Phantom MX4, para aqueles que se lembram. Em relação ao comando, gosto particularmente da disposição dos botões e do número de botões, bastante simples. Em termos de performance, vamos já daqui a pouco ver e, como é habitual, não traz pilhas. E por último, vamos então encontrar um elemento que não é muito comum nestas boxes, que é um cabo SATA, ou seja, ligação direta SATA para podermos ligar a um SSD ou um HDD diretamente sem qualquer tipo de interface. E agora, olhando para o dispositivo de mais perto, vamos então encontrar na parte frontal o logo da Fantasy, um receptor por infravermelhos e uma luz indicadora de ligação. E falando de luzes frontais, sabem que é uma das minhas preocupações, mas neste caso temos aqui uma box com uma luz que é bastante tenue, portanto podem colocá-la num quarto ou qualquer divisão escura que não haverá problema nenhum. Do lado direito da box não vamos encontrar ligação nenhuma, enquanto do lado esquerdo vamos encontrar então aquela ligação SATA, uma slot SD de tamanho normal e 2 portas USB 2.0. E na parte de trás encontraremos então as restantes conexões, sendo elas RJ45, USB 3.0 com ligação OTG, HDMI, AV Output, Optical Out e, é claro, a entrada para o adaptador de corrente. E para finalizar esta parte do overview, então no topo temos o logo da Instabox, como podem ver no ecrã, enquanto na parte de baixo vamos então encontrar 4 pés de borracha com as vents para ajudarem no arrefecimento desta máquina. E agora passando aos testes do comando incluído, que é um comando por infravermelhos, portanto não podemos esperar muito dele, até porque todos os comandos por infravermelhos não têm uma grande performance. No entanto, no passado, a Instabox Phantom MX4 tinha uma performance muito boa. Ao contrário desta, a culpa não é do comando, porque este comando é igualzinho. No entanto, a minha suspeição vai no sentido que esta box traz um receptor por infravermelhos muito mais pequeno, o que torna mais difícil para os comandos conseguirem transmitir o sinal. No entanto, se quiserem, como é habitual nestes vídeos, a minha sugestão fica sempre no sentido de gastarem alguns euros. Já estamos aqui a falar de um comando barato que estão a ver no ecrã por wireless e conseguem um sinal totalmente diferente, a uma distância totalmente diferente, e podem apontar o comando para qualquer direção. Para além disso, tem também a feature de Air Mouse, que muitas vezes é bastante útil. Agora focando um pouco no launcher pré-instalado nesta máquina, que é basicamente assim que eu utilizo todas as máquinas que passam para as mãos, com um logo muito simples. No entanto, gostava de referir, como podem estar a ver no ecrã, o pré-instalado, o launcher pré-instalado tem uma área de trabalho muito pequena. No entanto, a correção é muito simples, Google Play Store e download de um launcher gratuito, que neste caso fiz do KK Launcher, um dos que eu gosto mais. Ou o KK Launcher ou o Google Now Launcher. E aqui sim, então temos a área disponível do ambiente de trabalho ou do ecrã completo, dando-nos assim mais facilidade para colocar aplicações ou widgets que nós quisermos. Mas de referir que, em relação à minha opinião, é assim que eu utilizo todas as máquinas. É claro, aqueles que quiserem launchers um pouco mais complicados, então têm que procurar na Google Play Store e fazer download do vosso favorito. E agora passando então para os benchmarks, como é habitual, vamos então começar pela conexão Wi-Fi, e aqui 10 metros de distância da sala para o escritório estamos a ter uma ligação de cerca de 23-24 megas de download e 19-20 de upload. E na ligação RJ45 ligados através de um adaptador de Powerline, estamos a ter cerca de 67-68 megas de download e 19-20 de upload. E de salientar que os adaptadores Powerline que estou a utilizar neste momento são então os Zixel com ligação de velocidade Gigabit, e se quiserem saber um pouco mais sobre eles, a review já está no canal, basta verem na descrição deste vídeo ou então clicarem nos cartões de YouTube disponíveis no canto superior direito. Passando para o Geekbench 3, em Single Core Score conseguimos 732, enquanto que em Multicore Score conseguimos 2342.
No AnTuTu conseguimos cerca de 49 mil score, enquanto no 3D Mark Tool Benchmark Ice Storm Extreme conseguimos cerca de 7.169 no overall score. E finalmente no Epic Citadel conseguimos então 54.9 frames por segundo em média, com resolução de 1080p. E agora deixando os benchmarks para trás, porque apenas servem para podermos comparar com outras máquinas e comparar com a real performance de cada um destes dispositivos, porque se não fizermos essa comparação, então os benchmarks não servem de nada. E aqui já estamos então no ecrã com os jogos, e aqui a bateria de jogos é a mesma que temos vindo a utilizar para todas as outras máquinas vistas no passado, começando por Despicable Me, passando por Cars Game, Beach Buggy, GT Racing 2 e Asphalt 8 Airborne. Portanto, aqui o meu feedback é que esta máquina consegue rodar todos os jogos e focando um pouco mais naqueles mais pesados, porque cada um destes jogos é mais pesado que o outro pela ordem que eles foram anunciados e pela ordem que vocês estão a ver no ecrã, em termos de performance no GT Racing 2 e no Asphalt 8 sem problemas nenhums. Portanto, o meu feedback é que esta máquina consegue correr qualquer tipo de jogo que se encontra no mercado neste momento e mesmo jogos que sairão no futuro. E não queria deixar de salientar aqui em relação ao último jogo que estamos a ver no ecrã neste momento, que é o Asphalt 8 Airborne, e este tipo de jogo para mim é impossível conseguir transmitir na câmara para vocês conseguirem ver desse lado do ecrã a qualidade que ele me transmite em pessoa. Já agora, este é um dos meus favoritos para correr neste tipo de máquina, pelo menos neste momento é um dos favoritos, e como vocês tiveram a oportunidade de ver, corri, como é habitual, um mapa durante o dia, um mapa durante a noite, e a performance é espetacular. E agora, para podermos testar então a capacidade de reprodução de multimídia ou vídeo streaming, como queiram chamar, nesta máquina, estamos então a utilizar a versão Kodi pré-instalada na box, e aqui em termos de playback, o meu feedback é que ele corre tudo muito bem, à exceção aqui de um pormenor que é o buffering. E vocês vão ter a oportunidade de ver no ecrã, tanto em 1080p como em 4K, e em 4K muito mais ainda. Cada vez que se faz o fast forward ou rewind, ela deixa-nos pendurado a fazer um buffering. Isto é uma coisa que mesmo que eu não utilizo, se eu deixar o filme a correr não há problemas, mas só de saber que aquilo existe dá-me comichão. E o único significado disto é que falta de performance na rede. Aqui impossível porque a rede é muito forte. Portanto, aquilo que eu fiz, como faço sempre, é instalar a última versão do Kodi, como vocês podem estar a ver no ecrã. E depois de ter instalado então a última versão, como eu estava a referir, aqui está o resultado, ou seja, acabou os bufferings. O problema não seria certamente da rede, mas sim da aplicação em si, que não está bem integrada, mas a solução é bem simples. E para aqueles que nunca instalaram o Kodi, é muito mais fácil do que instalar uma aplicação, por exemplo, no Windows. Basta clicar Install e ele instala automaticamente sem problemas nenhums. E como já puderam ter a oportunidade de ver em 1080p, tanto no Rewind como no Fast Forward, não temos problemas nenhuns, não há bufferings, ou seja, mais uma vez reforça que o meu problema não é de rede, e como vocês puderam ver no benchmark estamos com cerca de 60 e tal megas, o que é mais que suficiente. E aqui no ecrã com 4K, e utilizando, desculpem, a sample da Lumix GH4, que é uma sample bem pesada, ele consegue correr sem problemas nenhuns. Portanto, o problema foi resolvido logo à raiz, basta fazermos update à versão do Kodi e conseguem correr qualquer tipo de filme nesta máquina. E agora, para finalizar então esta review, vamos ver as capacidades de mirroring deste dispositivo, e para isso utilizo sempre uma aplicação que é premium, ou seja, é paga, que é AirPin Pro. Basta procurar na Google Play Store e facilmente vocês vão encontrar, custa cerca de 3,5€ e corre em qualquer máquina. Aliás, podem instalá-la em várias máquinas, que é o que eu faço, e é a melhor aplicação que eu utilizei até hoje. Bem, deixando de conversa, como podem estar a ver no ecrã já os testes com o iPhone 4S, com o iPad mini Retina e com o iMac, verão daqui a pouco. Todos os testes foram impecáveis, não houve problema nenhum, nem delay, nem lag. Tudo, aliás, nem delay nem lag, não quero induzir aqui em erro, existe sempre um pequeno delay quando estamos a falar do browse na tableta ou no telefone ou no Mac para a televisão em termos de mirroring, mas quando corremos um filme ou um slideshow, que é aquilo que nós estamos a ver neste momento, não há problemas nenhum. E aqui de referir que as primeiras duas situações, o iPhone e a tablet, não utilizamos muito aqui em casa, mas a transmissão de slideshows ao vivo, ou seja, sem serem renderizados, que é o que estamos a ver neste momento do Mac da minha mulher para a sala, isso utilizamos e muito, porque temos todas as nossas fotografias organizadas na aplicação iPhoto e então conseguimos reproduzir todo o conteúdo para a sala. Em feedback, para a conclusão, todos estes testes de mirroring, e aqui só testei o iOS e iOS X, mas vocês podem também brincar com o Windows e Android, como vimos no passado. Portanto, overall, uma boa experiência com esta máquina. Ora, chegamos então assim ao fim de mais uma. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do thumbs up se gostaram. Se têm ainda alguma dúvida, como é habitual,
coloquem aí nos comentários dúvidas, sugestões, etc, etc, e eu respondo assim que puder, o mais rapidamente possível e o melhor que eu sei. E agora deixem-me partilhar convosco as coisas que eu gostei mais, que eu gostei menos, como é habitual em todos os vídeos. Para começar, o plástico ou a construção de material que é utilizado nesta box, que é o plástico, e é um plástico de alta qualidade. Este tipo de plástico tenho visto noutras máquinas e gosto bastante. A realçar que é muito fácil de deixar as marcas dos dedos, mas também é muito fácil limpar com um paninho e ela fica impecável novamente. Aqui queria salientar que esta é a segunda máquina que a gente vê da marca Instabox, e para aqueles que viram, talvez ainda se lembram, para aqueles que não viram, eu vou colocar aqui um linkzinho nos cartões de YouTube e podem ir lá ver. Mas daqui de referir que o plástico é totalmente diferente da outra. A outra também tem um preço totalmente diferente desta, muito mais baixo e com uma performance espetacular. No entanto, referir que o plástico é completamente diferente, muito mais sólido. O outro era um plástico que tinha uma aparência muito agradável, mas sentia-se um plástico mais fraco em termos de qualidade. Não que fosse mau, mas um pouco mais fraco. Este é mesmo um plástico muito sólido. Passando para o segundo ponto, que é a luz frontal, como vocês viram, é uma luz muito dim. Portanto, é uma das coisas que eu dou sempre importância, até porque eu utilizo um aparelho destes no nosso quarto e um aparelho no quarto do miúdo. Portanto, das duas, uma, ou tem uma luz muito dim para utilizar no quarto, ou então uma luz no topo em que a gente não consegue ver a luz. Portanto, este dispositivo vocês podem colocar em qualquer sítio que não se passa nada. Até porque vocês, se investigarem aí nas boxes, hão de encontrar de outras marcas com muita semelhança em termos de plástico, em termos de, e aqui não vou referir, adivinhem vocês qual é a marca. Depois, o Root Access, ou seja, esta máquina vem roteada de fábrica para aqueles que gostam de brincar com aplicações que de outra forma não se conseguiam instalar, ou que vocês tinham que fazer o root de vocês próprios, que é sempre um risco e eventualmente uma dor de cabeça, por isso é que eu não faço, para não perder tempo. E, portanto, ela vem roteada, vocês podem fazer aquilo que quiserem com ela. E por último, em termos das coisas que eu gostei mais, em termos de velocidade do Wi-Fi, ele consegue ter uma performance muito boa. Estamos a falar de cerca de 23 megas e 10 metros de distância. Portanto, se vocês tiverem o escritório mais perto, o escritório ou o sítio onde vocês liguem a máquina mais perto do router, então conseguem ter velocidades melhores ainda. Portanto, isto para dizer o quê? Que se forem ficheiros 1080p, não falando de MKVs com alta qualidade, ou seja, MKVs em que vocês fazem a cópia do vosso Blu-ray para MKV, aí esqueçam, porque não é suficiente. Tem um bitrate, esses MKVs têm um bitrate muito mais alto. Mas para ficheiros simples em 1080p, vocês conseguem sem problemas reproduzir. Aqui deixar uma nota que eu nunca aconselho Wi-Fi para tirar partido total destes dispositivos, principalmente se estivermos a falar de máxima qualidade em 1080p. E para isso sugiro sempre uma ligação direta, e no vídeo vocês viram o exemplo, que é aquilo que eu utilizo sempre desde há anos, mas agora com com os novos adaptadores Powerline, e já está a review no canal. Para quem não viu, para quem está interessado, são uns bons adaptadores e um preço acessível. Portanto, vocês conseguem velocidades impecáveis através de Powerline, sem ter que espalhar cabos para casa e depois a esposa estar a dar cabo da cabeça da malta, porque é mesmo assim que funciona. É assim que se ganha, que se consegue o equilíbrio, digamos assim. Em relação às coisas que eu gostei menos, então são apenas duas e fáceis de corrigir. Uma delas foi o launcher pré-instalado, que tem uma área de trabalho muito pequena, ou seja, não consegue aproveitar o ecrã completo, e isso deixa um bocadinho aborrecido, para dizer o mínimo. No entanto, a correção foi rápida. Eu estava com algum receio, mas assim que instalei um novo launcher, e foi o KK Launcher que vocês viram no vídeo, consegui aproveitar o ecrã completo e deixar as aplicações apenas que eu quero disponíveis, que é assim que eu utilizo todas as máquinas cá em casa, independentemente do launcher que elas trazem. Brinco com ele, mas acabo sempre por instalar uma coisa muito simples. Portanto, depois de instalar, esse problema foi resolvido, não há crítica nem problema nenhum. Depois, o segundo e último problema que eu encontrei foi em relação ao XBMC ou Kodi, como vocês viram, que nos estava a dar um buffering exagerado, quando eu sei que a rede cá em casa é bastante forte, principalmente desde que adquiri estes novos Powerline, que me dão uma ligação igualzinha em termos de performance real, igualzinho como se estivesse conectado diretamente com o cabo ao router. Portanto, não poderia ser da rede, tinha que ser ou da aplicação ou do firmware, e aí eu estava com um bocado de receio. Se fosse do firmware era mais complicado. Era da aplicação. Assim que instalei a nova versão do Kodi, a que está neste momento disponível para fazer download, e dependendo da altura que vocês estão a ver este vídeo, assim que instalei essa versão, os problemas desapareceram. E em 1080p e mesmo em 4K, assim que a gente faz o Fast Forward e Rewind, que é uma coisa que não se faz quando estamos a utilizar
em utilização normal, digamos assim, coloca-se o filme no play e deixa-se correr. No entanto, só de saber, e acho que referi isso no vídeo, só de saber que quando quero fazer fast forward, aquilo que fica ali a fazer buffering começa-me logo a dar aqui comichão no corpo. Portanto, assim que instalamos essa versão, isso tudo desapareceu e conseguimos correr tudo sem problemas nenhum. E com isto, fecho então esta parte das coisas que eu gostei mais e das coisas que eu gostei menos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, mais uma vez, não se esqueçam desse thumbs up. Mais uma vez, meu nome é Roberto Jorge e, como é habitual, vejo no próximo.